Nos perguntaram aqui sobre o que acontece com bebês que morrem e fetos que são abortados, né? E assim, a ideia dos vídeos da série O que a Bíblia Diz é fazer com que os vídeos sejam curtos, mas é bem provável que esse vídeo em especial seja um pouco maior, porque essa é uma questão que eu gosto muito de responder e eu vou tentar dar todas as evidências, ou pelo menos a maior parte delas que eu consigo encontrar na Bíblia que falam a esse respeito. Antes de mais nada, é preciso dizer que existem três posições a respeito do que acontece com bebês que morrem e fetos que são abortados. Uma delas acredita que todos os bebês vão para o céu, que todas as crianças vão para o céu e coisas do tipo. A outra acredita que só os bebês e crianças filhos de cristãos vão para o céu. E a última acredita que todos, na verdade, vão para o inferno, né? Todos os bebês que morrem e crianças que morrem vão para o inferno. Só que eu acredito que a Bíblia apresenta fortes evidências para falar que, na verdade, todas as crianças vão para o céu, né? Crianças que morrem, bebês que morrem, fetos que são abortados, eles vão para o céu. E isso, e é importante fazer essa distinção, isso é diferente de falar, por exemplo, de que as crianças são boas ou algo do tipo, porque não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, na verdade, que a nossa maldade, que nós nascemos maus desde a nossa meninice, né? Que nós nascemos em iniquidade, como diz Salmo 51, versículo 5, e outros textos que mostram que a maldade humana ela começa desde, de fato, a sua mais tenra idade. Então, eu não quero dizer que as crianças são boas por natureza, ou que existe o que algumas pessoas acreditam, até uma idade em que a criança não tem maldade no coração. Não é isso. A Bíblia ensina que as crianças são más, que as crianças são pecadoras. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que, de alguma forma, Deus salva as crianças e os bebês que morrem. E aí eu quero fazer um longo trajeto do Antigo Testamento para o Novo Testamento, explorando alguns textos que falem a respeito desse tema tão interessante, né? Então, começando no Antigo Testamento. É muito interessante que no Antigo Testamento, em várias passagens, as crianças são tratadas como inocentes, o que é um termo muito valioso e belo e que é o contrário de culpado. As crianças são tratadas como inocentes. Alguns textos que falam isso. Por exemplo, Jeremias 19, versículos 4 e 5. Deus está falando aqui do seu povo que o abandonou e tudo mais, e ele vai falar assim: porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com sangue de inocentes. Aqui o profeta Jeremias está falando que o povo encheu esse lugar com sangue de inocentes. E no versículo 5 de Jeremias 19 ele continua: quem que são esses inocentes? Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Ou seja, ele fala de inocentes, e quem são inocentes aqui? Os inocentes são os filhos dessas pessoas que elas estavam sacrificando a deuses estranhos, Deus chamando essas crianças de inocentes. A mesma ideia se encontra em Salmo 106, versículo 38, que diz assim: e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Então esse é o primeiro ponto. Deus no Antigo Testamento chama as crianças de inocentes. Um outro ponto interessante a esse respeito é que Deus chama as crianças como filhas dele, como filhos de fato de Deus. Como acontece, por exemplo, em Ezequiel 16, versículos 20 a 21. E você ainda pegou seus filhos e filhas, novamente falando sobre os sacrifícios que seu povo fazia,
né? Infelizmente, essa situação, né? E você ainda pegou seus filhos e filhas que você tinha gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Interessante que Deus não chama de filhos aqueles que não fazem parte da sua aliança, mas aqui ele chama essas crianças de meus filhos. Um outro ponto interessante do Antigo Testamento é o caso de Davi. Davi, ele perde 2 filhos. Ele perde um filho bebê e ele perde um filho grande que morre em rebeldia contra Deus, em rebeldia contra o seu próprio pai. Só que a forma como Davi reage a essas 2 mortes é completamente diferente. Olhe, por exemplo, como ele reage à morte do seu filho bebê. O texto de 2 Samuel 12, versículos 21 a 23. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas, agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ou seja, Davi ele jejua e chora enquanto a criança ainda está viva, mas morrendo. Só que quando ela morre, ele para de fazer isso. E o argumento dele é que ele vai até ela, mas ela não pode mais vir a ele. Dando a entender que a criança está num lugar de descanso que Davi um dia vai estar também. E olha como é diferente a reação de Davi quando um filho ímpio dele morre, um filho que estava em rebeldia contra seu pai, em rebeldia contra Deus. No texto de 2 Samuel 18, versículos 31 a 33. Então o cuxita chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao cuxita: o jovem Absalão está bem? O cuxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para lhe fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Como é diferente a forma que Davi reage à morte de uma criança, do seu filho bebê, com a morte de seu filho ímpio. Quando o seu filho bebê morre, ele descansa, digamos assim. Mas quando o seu filho ímpio morre, ele chora e ele lamenta a morte dele. Porque ele sabe que seu filho ímpio vai estar em um lugar diferente do que ele estará. Mas seu filho bebê não. Ele irá ao encontro do seu filho bebê um dia. Essa é a ideia que Davi quer passar aqui. Uma outra passagem muito interessante e muito forte também é a condenação de Jeroboão, que está em 1 Reis 14, versículos 9 a 13. E diz assim: falas a respeito de Jeroboão, né? Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira, né? O próprio Deus falando para Jeroboão, e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. Essa passagem é interessante porque a gente vê a gravidade das ações de Jeroboão a ponto da condenação dele ser incrivelmente extrema. Todos os homens da sua família iriam morrer, e iriam morrer da pior forma possível. Os que morrerem, né, no campo
os que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves, com exceção de um, que é uma criança, que morre e Israel toda chora, e ela tem de fato um sepultamento digno, porque Deus encontrou alguma coisa boa nessa criança. Esse texto é forte, mas ao mesmo tempo é muito belo nesse aspecto. Deus nessa criança encontrou algo de bom. Existe também um outro caso interessante no Antigo Testamento, que é o caso de Nínive, né? Olha que interessante o que Deus fala para Jonas com respeito a Nínive, lá em Jonas 4, versículo 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade, né? E aqui o contexto é Jonas tendo pena de uma árvore que deu sombra para ele ter morrido. E Deus fala, mas lá em Nínive há pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Não deveria eu ter pena dessa cidade? E o ponto belo dessa passagem é que os teólogos sugerem que esse número de 120 mil pessoas que não sabiam nem distinguir a mão direita da esquerda eram as crianças de Nínive. As crianças e as pessoas que tinham problemas mentais mesmos e que não sabiam fazer essas distinções mais básicas. E o texto é interessante porque Deus tem pena de Nínive por causa das crianças e dessas pessoas que não sabiam distinguir as coisas, né? Um outro ponto interessante que fala a respeito do destino final das crianças é o ponto de Jó, do livro de Jó. Quando tudo aquilo que acontece com Jó de fato acontece, ele fica sabendo, Jó, em Jó 3, começa a amaldiçoar seu próprio nascimento. E ele fala, por exemplo, Jó 3, versículo 11, porque eu não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Para ele era melhor morrer ao nascer, morrer no momento em que ele nasceu, do que viver aquele sofrimento que ele estava vivendo. E ele continua falando no versículo 13 do capítulo 3, agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Então Jó aqui está falando que para ele era melhor ter morrido no nascimento, porque dessa forma ele já estaria no repouso. Dando a entender que então há um lugar de repouso para os bebês que morrem. Eclesiastes traz uma ideia muito próxima dela, no capítulo 6, versículo 3, que diz assim, um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Uma passagem muito bela que fala assim, se você viver 100 anos, mas não viver da forma certa, se não desfrutar das coisas boas da vida, se não viver para o Senhor, uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que esse homem, porque essa criança tem um repouso no pós-vida. Essa criança vai para o céu. E no Novo Testamento, essa ideia de que crianças são salvas, de que toda criança, todo bebê que morre, ele vai para o céu, também é reforçada. A gente tem textos, por exemplo, do próprio Jesus abençoando as crianças, como por exemplo Mateus 19, versículos 13 a 14, e aqui eu vou ler a versão da Almeida Corrigida Fiel, que eu acredito que ela traduziu melhor essa passagem do que a NVI, que diz assim, trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus, ele ora sobre esses meninos e os abençoa. E ele fala, é desses meninos que é o reino dos céus. Esses meninos são o modelo para quem quer dar o reino dos céus. Jesus, em outros momentos, abençoa as crianças, coisa que ele nunca fez com ímpios, com pessoas que não eram parte do seu reino.
né? Mas ele abençoa as crianças, ele cuida das crianças, ele fala que é delas o reino dos céus. Um outro ponto interessante sobre a salvação das crianças e dos bebês que morrem é o ponto de Romanos 1, versículos 18 a 20, onde eu vou ler e depois eu explico o texto para vocês. Romanos 1, versículos 18 a 20. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que esse texto está falando? Basicamente, ele está falando que o conhecimento de Deus e a rejeição desse conhecimento de Deus é um dos motivos pelos quais os homens são condenados. Esse texto está falando que Deus ele se manifesta na natureza, ou seja, que a natureza, a criação mostra para todos os homens que Deus existe. Mas por causa da maldade do pecado do coração dos homens, eles olham para a natureza, eles veem que Deus existe, que Deus criou tudo, mas eles negam essa verdade. Eles suprimem essa verdade pela maldade do seu pecado. E é por isso que eles são indesculpáveis, porque eles têm um conhecimento de Deus, eles veem a natureza e eles sabem que Deus existe. Só que eles negam essa verdade e por isso eles se tornam indesculpáveis. Só que uma criança, ela não tem a capacidade de ver a natureza e entender que Deus existe ainda. Uma criança em idade muito nova, um feto dentro da barriga da mãe, um bebê com poucos anos de vida, ele não tem essa capacidade de olhar para a natureza, contemplar a natureza e saber em seu coração que Deus existe. Então ele não é indesculpável nesse sentido, porque ele ainda não tem o conhecimento do que a gente chama a revelação geral de Deus, que é essa revelação de Deus através da natureza que todos os homens têm. Uma criança, ela não tem ainda a capacidade de ter essa revelação, então ela não é indesculpável. Quem que é indesculpável aqui? Os homens que têm esse conhecimento de Deus, mas negam esse conhecimento de Deus. Uma criança, um bebê que ainda está na barriga da mãe, que ainda nem teve um encontro com a natureza em si, ele não tem essa capacidade de discernimento e esse conhecimento. Um outro texto interessante, lá no final de Apocalipse, quando o apóstolo João está falando sobre pecados que vão levar as pessoas para o inferno, é muito interessante o que ele diz. Apocalipse 22, versículos 13 e 14, diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E aí quem que vai ficar de fora dessa eternidade com Deus, do céu? Fora ficam os cães, não os cachorros, mas cães no sentido de pessoas vis. Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam mentira. É interessante que é óbvio que João não menciona todos os pecados que levam ao inferno, mas ele menciona pecados basilares e pecados grandes assim. Só que é interessante que nenhum deles uma criança pode cometer, nenhum deles um bebê pode cometer. E é muito belo pensar nesse sentido. Um outro texto muito interessante que para mim trata muito bem a respeito da salvação das crianças são os textos de Apocalipse, onde Deus fala que no céu haverá pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Eu vou ler 2 textos desse aqui para vocês. Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E em Apocalipse 7, versículo 9, depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas
nas suas mãos, né? E é interessante essa passagem porque como Deus pode comprar para si, através do sacrifício de Jesus, pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, se o Evangelho nem mesmo chegou para pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, né? Se a gente parar para pensar, talvez hajam línguas inteiras de povos que, por exemplo, línguas que já acabaram, que nunca ouviram falar do Evangelho, que nunca ouviram falar de Deus. Então, como essas pessoas foram salvas? Como, às vezes, populações distantes e resguardadas que têm uma língua própria e que nunca ouviram falar de Deus, como que pessoas dessa tribo podem estar no céu? O que me parece sugerir essa passagem é que as crianças desses povos, as crianças dessas tribos, as crianças dessas nações que muitas vezes não ouviram falar de Deus, não ouviram falar do Evangelho, elas estão sendo salvas, né? A alta taxa de mortalidade de países do terceiro mundo e de falsas religiões que sacrificavam seus filhos a falsos deuses, elas produzem pessoas para o céu, como diria o John MacArthur. E por último, um argumento que eu acho muito bonito é de que o próprio Deus, ele quer salvar os pequeninos. Mateus 18, versículo do 10 ao 14, diz assim: Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E algumas pessoas podem argumentar que aqui, quando Jesus fala que Deus não quer que nenhum desses pequeninos se perca, ele está falando de todas as pessoas que não são cristãs. Mas é interessante que quando a gente olha o contexto de Mateus 18, lá no versículo 1 e 2, o que acontece? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, versículos 1 e 2 do capítulo 18, quem é maior no reino dos céus? E aí o que Jesus faz? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e Jesus começa a discursar a partir disso. Ele chama uma criança, coloca ela no seu colo, provavelmente, e começa a discursar a respeito desse tema. E começa a falar. Então é bem provável que o discurso de Mateus 18, boa parte dele, Jesus faz segurando uma criança no colo, dando a entender que os pequeninos aqui do versículo 14 são os pequeninos iguais àquela criança que Jesus está segurando. De alguma forma, Deus salva crianças e fetos que morrem por meio do sacrifício de Jesus, porque a graça dele, a salvação dele é soberana. E uma das maiores evidências disso é que ele salva crianças que morrem e fetos que são abortados. Deus abençoe e é isso por hoje.